Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de máquinas elétricas do curso de Eletromecânica. E podem comemorar, hoje falaremos sobre comandos elétricos e também hoje, como todos sabemos, é o nosso último encontro. Então, dentro das aplicações da eletricidade de potência, comandos elétricos do COEL no setor industrial, é sem sombra de dúvida o mais importante, né? Sobretudo porque representa a maior parcela da transformação de energia elétrica em outros tipos de energia. Então, dessa forma, a indústria é o palco da atividade exercida pela maioria dos profissionais da área elétrica, seja na forma de projetos de comandos elétricos, instalação de acessórios e equipamentos, ou mesmo de projetos de automação industrial. Então, dentro desta área de conhecimento, situa-se o segmento de COEL, que representa técnicas e métodos que são empregados para controlar e manipular acionamentos de máquinas e equipamentos. Os COEL são compostos de uma grande maioria por circuitos de força, onde podemos encontrar as cargas, por exemplo, motores elétricos trifásicos e circuitos de comandos que contempla as lógicas de acionamento e dispositivos de manobra, né, e proteção, por exemplo, botoeiras, sinaleiros e assim por diante. Por exemplo, o motor elétrico trifásico, todo mundo sabe de corrente alternada, todo mundo lembra como funcionava? Então vamos aqui rapidinho recapitular. Então, os motores elétricos trifásicos de corrente alternada, eles são mais utilizados porque a maioria dos casos a distribuição de energia elétrica é feita em corrente alternada, né, CA, e também em função da sua simplicidade, robustez e baixo custo, sendo adequada para qualquer tipo, né? Ou seja, quase todos os tipos de máquinas encontradas. Esse tipo de motor é largamente encontrado na indústria. É possível controlarmos a velocidade dos motores de indução com o auxílio de inversores de frequência. Ele, no caso, possui velocidade constante, podendo variar em função de alguns fatores, como cargas aplicadas ao eixo, né? E o seu princípio de funcionamento é baseado no campo magnético girante, que surge quando um sistema de corrente alternada trifásica é aplicado em polos defasados fisicamente de 120 graus. Então, dessa forma, surge através dessa defasagem um campo magnético que em cada conjunto de bobinas do motor. Esse campo magnético gerado formam o que chamamos de campo magnético girante, correto? Então, esse campo magnético girante, temos aqui uma demonstração dele, tá? Do campo magnético girante, como é a funcionalidade dele, beleza? Então, os motores elétricos trifásicos de corrente alternada são os mais utilizados, porque a maioria dos casos a distribuição de carga elétrica é feita em corrente alternada e também em função de simplicidade, robustez e baixo custo, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas encontradas. Esse tipo de motor é largamente encontrado nas indústrias, beleza? Então, o motor de indução ele funciona, né, normalmente com velocidade constante, né, proporcionado pelo campo magnético girante. Logo, a velocidade do campo é chamada de velocidade síncrona e é em função de basicamente dois fatores, são eles, né? Por exemplo, por polos magnéticos gerados em função de sua função física e da frequência da rede elétrica a qual está instalado. Portanto, podemos dizer que a velocidade do motor elétrico de indução é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional à quantidade de polos magnéticos. Então, sendo assim, né, podemos definir a seguinte equação, onde o ns, que é a velocidade síncrona em RPM, né, o ns, que é a velocidade síncrona em RPM, é igual aqui a 120 dividido pela frequência, 120 vezes a frequência dividido por P, que é o número de polos, né? Então, ns é a velocidade síncrona em RPM, o F é a frequência dada em Hz e P é o número de polos. Então, tendo esse cálculo aqui, por exemplo, aqui, um motor elétrico trifásico possui as seguintes especificações: tensão 220, né, CA, a corrente alternada, e 60 Hz aqui.
tem 4 polos magnéticos, né? Então, aplicando os valores da fórmula, temos o que? Número de velocidade síncrona de RPM é igual a 120 F, né? Que é a frequência aqui, dividido pelo P aqui. Então, 120 a frequência sabemos que é 60, 120 vezes 60 dividido por 4, que são 4 polos, dá igual a 1800 RPMs. Show? Sobre a questão do escorregamento, galera, alguns fatores fazem com que essa velocidade real do eixo do motor deixe de ser exatamente a velocidade do campo magnético girante, por exemplo. Essa velocidade varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada a seu eixo. Por natureza, o motor elétrico trifásico possui uma diferença entre a velocidade do campo magnético girante, que é dada em ns, né? Correto? É dada em ns, e a velocidade real do seu motor. Por esse fato, se dá em função de um fenômeno chamado escorregamento e é fornecida pelo fabricante do motor, podendo variar de motor para motor. Na maioria das vezes, esse fenômeno é descrito pelo fabricante em porcentagem, né? Temos a seguinte fórmula para representar o escorregamento, né? O escorregamento do motor elétrico trifásico. Então, aqui a fórmula seria o que? O S aqui é igual a NS menos o N, dividido por NS vezes X, vezes 100, né? Onde S aqui é o escorregamento, que é dado em porcentagem, o NS aqui é a velocidade síncrona em RPM, correto? E o N é a velocidade do rotor em RPM. Sendo assim, podemos fazer esse exemplo aqui. O motor elétrico trifásico 220 volts de corrente alternada, velocidade síncrona de 1800 RPM, ele é de 4 polos e tem 60 Hz, né? A velocidade medida no rotor é de 1760 RPM. Então, de acordo com a fórmula aqui, que NS menos N, então vai ser 1800 menos 1760, né? RPM, que RPM é síncrona, que é a velocidade síncrona, de menos a velocidade do rotor, dividido pela velocidade síncrona novamente aqui vezes 100, né? Que vai dar igual a 2,22. Como esse resultado aqui é dado em porcentagem, como vimos lá atrás, então deu 2,22%, sendo que 2,2% da velocidade síncrona representa 40 RPM. Então, aqui a velocidade síncrona é igual a 1800 vezes 0,022, que é igual a 40 RPM. Então, sendo assim, a velocidade real do motor elétrico será a diferença entre a velocidade síncrona e o escorregamento, e essa recebe o nome de velocidade nominal, correto? Então, a fórmula dela é essa daqui, ó, beleza? N é igual a NS menos S, onde N é a velocidade nominal, que é dada em RPM, o NS é a velocidade síncrona em RPM e o S é o escorregamento dado em RPM. Vamos falar um pouquinho sobre fechamento do motor elétrico trifásico de 6 pontas, né? O motor de 6 terminais, ou popularmente conhecido como motor de 6 pontas elétrico, é um motor trifásico de corrente alternada. Essa máquina elétrica mais popular na aplicação industrial é, sem sombra de dúvida, um excelente conversor de energia elétrica em mecânica. Seu surgimento se deu nas mãos de Nikola Tesla, né? E o avanço tecnológico nos permite possuir hoje motores elétricos para todas as aplicações e segmentos industriais, né? Partindo da premissa que você conhece o motor elétrico trifásico de indução, trataremos aqui agora, né, sobre os tipos de fechamentos dos enrolamentos de motores elétricos trifásicos com 6 terminais, né, ou 6 pontas. Lembre-se que o motor fornece a opção de 6 terminais para permitir a alimentação através dos níveis distintos, por exemplo, 220 e 380. E temos, portanto, dois tipos de fechamentos para esse tipo de motores, né, que são eles: fechamento em triângulo e fechamento em estrela, beleza? Então, na maioria dos casos, os motores de 6 pontas de cabos em suas caixas de ligação, né? O fechamento em triângulo proporciona o fechamento na menor tensão suportada. Por exemplo, um motor que suporta 380 e 220 volts, né? O fechamento em triângulo será para a tensão de 220. Será possível entender na ilustração como realizar o fechamento em triângulo do motor elétrico trifásico, né? Então, como está falando, será possível entender nessa ilustração aqui, né? Como realizar o fechamento em triângulos no motor trifásico. Observe aqui que os terminais 1, né? 1,
6, né? 1 e 6, no caso 2 e 4, 2 e 4, né? 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5 são interligados, né, entre si. Essas pontas são interligadas com rede de alimentação trifásica, né? Então vamos seguir aqui o nosso raciocínio. Esse aqui é o fechamento em estrela, né? O terminal com fechamento em estrela, com motor de 6 pontas. Assim, como vimos, a maioria dos motores eles apresentam 6 pontas, né? E para podermos ligá-los ao menor nível de tensão possível disponível, devemos fechá-lo em estrela, né? Esse fechamento aqui que é chamado de fechamento em estrela. Esse fechamento é basicamente o mais simples de ser desenvolvido. Observe que no fechamento se dá com a realização do curto-circuito no terminal 4, 5 e 6, correto? Então no terminal 4, 5 e 6 há o fechamento de curto-circuito e realiza-se a alimentação trifásica utilizando os terminais 1, 2 e 3. A alimentação dele é por aqui e aqui a trifásica dele aqui, né? Então assim, o fechamento do motor de 12 pontas, né? Agora vamos passar para lá. Trataremos agora e falaremos sobre os motores de 12 pontas. Mas antes você deve saber que existem diversas maneiras de interligar um motor à rede elétrica, correto? O motor elétrico trifásico de 6 terminais, o motor de 6 terminais possibilita, né, que realizemos a alimentação através de no máximo 2 níveis de tensão. Agora vamos abordar o motor de 12 terminais, né, ou 12 pontas, que permite que sua alimentação seja realizada com até 4 níveis de tensão. Isso tudo depende, é claro, da maneira com a qual iremos realizar a interligação de seus terminais. Na caixa de ligação, ou seja, depende da forma como será realizado o seu fechamento das bobinas. Sendo assim, tentaremos entender ao longo desse nosso estudo aqui, né, quais os níveis de tensão, quais os fechamentos existentes e como construir esses fechamentos. Então, dentre os tipos de motores elétricos disponíveis no mercado, o motor de 12 pontas se destaca, né, pela sua aplicabilidade, né? Esse tipo de motor disponibiliza 12 terminais terminais de interligação que façam com que possamos alimentá-lo com até 4 níveis diferentes de tensão elétrica, comercialmente distribuídos pelas concessionárias de energia, por exemplo, 200 volts, 380, 440 e 760. E aqui temos o tipo de fechamento com 12 pontas, né? Esses 12 terminais de interligação referem-se a 6 subconjuntos de bobinas que constituem um motor elétrico. E é importante observar que, independente do fechamento que o motor receba, cada uma das bobinas receberá sempre 220 volts, né? Então, nessa rede aqui, essa rede foi emendada, vai ter 440, mais dividido entre duas bobinas, então vai ter 220 volts. Show? Então, por isso não acontecerá a queima do motor em função do acréscimo da tensão elétrica de alimentação. Para cada nível de tensão requerido, teremos uma forma de realizar o fechamento de suas bobinas, que são basicamente 4 tipos de fechamento. A consideração eles tem a duplo triângulo, a duplo estrela, a triângulo e a estrela, sabendo que a duplo triângulo são 2 triângulos em paralelo, a dupla estrela são 2 estrelas em paralelo, tá, que a gente fala. Fechamento, por exemplo, em duplo triângulo, tá vendo aqui? Esse tipo de fechamento fará com que seja possível a conexão do motor na menor tensão suportada por ele. Em nosso exemplo, 220 volts. Partindo do pressuposto que, independente da tensão de alimentação, o motor de 12 pontas sempre receberá em seus enrolamentos o mesmo nível de tensão, porque, em nosso exemplo, cada bobina permanecerá com 220 volts. Temos aqui um esquema elétrico de um fechamento para a tensão 220 volts, que por sinal é a menor tensão que esse motor suporta. Sim, tendo em vista que esse fechamento assemelha-se com um circuito paralelo, o fechamento duplo triângulo, ao ser conectado à rede de alimentação de 220 volts, recebe em cada uma das suas bobinas. As bobinas são isso daqui, tá, gente? Ó, isso aqui é bobina, isso aqui é outra, 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 tá? Em cada bobina, menos de 220 volts de rede elétrica. Então, cada bobina dessa recebe menos de 220 volts, beleza? Então, no fechamento duplo estrela, né? Temos as bobinas do motor assumindo um fechamento que proporcionará uma divisão de tensão elétrica na rede de alimentação e considerando a tensão elétrica nominal de cada enrolamento como sendo de 220 volts, teremos
que para o fechamento a seguir a disposição das bobinas do motor estará apto a receber uma alimentação com uma tensão elétrica de 380 volts, correto? Então, por se tratar do mesmo motor, temos que levar em consideração que cada bobina do motor elétrico trifásico receberá um nível de tensão de 220 volts. Dessa maneira, vamos realizar o fechamento considerando as características de tensão de fase e tensão de linha aplicada aos seus enrolamentos. Então, observe aqui, com a tensão de linha de 380 volts, representada em R, R, S e T, temos respectivamente as tensões de fase de 220 volts, beleza? Então R, S e T, correto? Então, sendo que o VF aqui, o VF vai ser igual ao VL dividido por raiz de 3, né? Então, o VF nosso aqui vai ser igual ao quê? O VL nosso é 380, né? Que é 380 volts, aqui, né? Então, a gente pega essa fórmula que faz o seguinte, a gente vai pegar aqui o VF, recapitulando, o VF é igual ao VL dividido por raiz de 3, logo o VF vai ser igual ao que? O VL é 380 dividido por raiz de 3, logo o VF nosso vai ser o que, gente? 220 volts. Se você pegar essa 380 dividido por raiz de 3, dá 1,79 alguma coisa aqui, vai dar esse valor aproximado aqui de 220 volts, beleza? Então, esse tipo de fechamento, ele comporta-se como um circuito em série. Logo existe a divisão, né, de tensão entre os conjuntos de bobinas associados, correto? E agora vamos ver sobre o fechamento triângulo, né? Quando a necessidade é interligar o motor a uma tensão de 440, então realizamos o fechamento triângulo, levando em consideração as características apresentadas anteriormente. Então permitiremos através desse fechamento que cada um dos enrolamentos receba o mesmo nível de tensão, que é o de 220 volts, correto? Então, no fechamento triângulo, o motor será configurado a fim de receber tensão de 440 volts. Observe que teoricamente a tensão de fase seria 440, mas o fato de associarmos os enrolamentos em série permite que essa tensão seja dividida entre os dois enrolamentos, fazendo que cada um receba 220 volts. Show? Fechamento estrela. Quando há necessidade de interligar o motor, né, de 12 pontos em um nível elevado de tensão, nesse caso, exemplo, 760 volts, fazemos o uso do fechamento estrela para motor de 12 pontos. Então, levando em consideração as características apresentadas anteriormente, permitiremos através deste fechamento que cada um dos enrolamentos receba o mesmo nível de tensão do fechamento duplo estrela e duplo triângulo, ou seja, 220 volts. Observe que os conjuntos de bobinas são associados em série a fim de garantir a distribuição da tensão de fase de forma proporcional a cada uma, sendo a tensão de linha a alimentação no caso de 760 volts, podemos deduzir que a tensão de fase será de 440 volts. Então o VF é igual ao VL dividido por raiz de 3, né? Então logo o VF, nosso VL aqui é quanto? É 760 volts, dividido por raiz de 3, que é 1,79 alguma coisa, vai dar em torno de 438, uma coisa, arredondando dá 440. Show de bola? Então, esses 440 divide-se entre os dois conjuntos de enrolamento e cada um receberá respectivamente 220 volts, como podemos observar na ilustração acima. 220 volts em cada bobina, tá vendo aqui? Agora vamos falar um pouco sobre acionamentos, né? Acionamentos de controle de comandos elétricos, né? Em comandos elétricos, caracterizamos como dispositivo de acionamento e controle os componentes que auxiliam na composição das lógicas de acionamento do circuito, que chamamos de circuitos de comando. Aí temos a chave auxiliar, tipo botoeira, com comando elétrico, né? A chave auxiliares ou botões de comando são chaves de comando manual que interrompem ou estabelecem um circuito de comando por meio de pulso. Pode ser montado em painéis ou em sobreposição. Abaixo é possível aqui a gente observar, né, os tipos de botoeira que existe, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui. Podemos encontrar os mais diversos tipos de botoeiras, podendo ser classificados como botoeira de pulso, botoeira de trava ou retentiva, tipo cogumelo para aplicações de botões de emergência, assim por diante, né? Aí temos também os sinalizadores luminosos ou sonoros, né, que são também comandos elétricos. Então,
Em comandos elétricos, sinalização é uma forma visual ou sonora de chamar a atenção do operador para uma situação determinada em um circuito máquina ou conjunto de máquinas. Ela é realizada por meio de buzinas e campainhas ou por sinalizadores luminosos de concorrência determinadas por normas. A utilização de sinalizadores luminosos em comandos elétricos baseia-se em aplicações específicas. Essas aplicações são baseadas em cores que representam cada situação. Vamos observar aqui abaixo aqui, né? As cores que determinam uma utilização de sinalizadores luminosos e suas respectivas aplicações, né? Por exemplo, a condição cinza aqui, exemplo de aplicação, né? Condição de operação aqui, por exemplo, a cor vermelho, a condição anormal, indicação, né? De que a máquina está paralisada por atuação de um dispositivo de proteção, aviso para paralisação de máquinas devido à sobrecarga, por exemplo, né? Já a amarela aqui seria atenção, cuidado, o valor da grandeza, corrente, temperatura aproximadamente seu valor limite, né? Já a verdinha, máquina pronta para operar, né? Aí já significa a partir do normal todos os dispositivos auxiliares funcionam e estão prontos para operar. A pressão hidráulica ou a tensão estão nos valores especificados. O ciclo de operação está concluído e a máquina está pronta para operar novamente. Correto? Já o branco ou incolor são para circuitos sob tensão e operação normal. Em escolha de velocidade ou de sentido de rotação, acionamentos individuais dos dispositivos auxiliares estão operando, máquina em movimento. Já o azulzinho aqui são para todas as funções para as quais não se aplicam as cores acima, né? Beleza? O azul fica isso aí, ó. Agora, o vermelho aqui é importante você sempre visualizar aqui o vermelho, né? Que pode se acontecer um acidente, se tiver em vermelho você não respeitar essa sinalização. É necessário, se faz necessário, né? Respeitar as sinalizações aí. Agora os contatores. Em comandos elétricos, contatores são dispositivos de manobras mecânicas acionados eletromagneticamente, construídos para elevada frequência de operação, no caso de manobras de acordo com a potência de carga. Quais são os tipos de contadores, né? Basicamente existem dois tipos de contadores: contadores para motores, né? Motores de potência, e contadores auxiliares. Esses dois tipos de contadores são semelhantes aos que o que os diferencia são algumas características mecânicas e elétricas. Assim, os contadores para motores caracterizam-se por apresentar dois tipos de contatos com capacidade de carga diferentes, chamados principais auxiliares: maior robustez de construção, né? Câmara de extinção de arco voltaico, variação de potência da bobina do eletroímã de acordo com o tipo de contator, tamanho físico de acordo com a potência do seu comando e possibilidade de ter uma bobina no secundário com eletroímã. Então, por hoje é isso, pessoal. Por aqui terminamos a nossa disciplina. Finalizamos, não fique triste. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais e boa sorte a todos.